Sejam bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num fenômeno cultural e multibilionário que literalmente tomou conta do mundo ocidental moderno. A yoga virou parte da nossa rotina, atraindo desde donas de casa até executivos e entusiastas da nova era. Mas, assim como acontece com quase tudo que fica gigante assim, a verdadeira história por trás da prática acabou se perdendo no tempo. O nosso objetivo aqui é desvendar como uma tradição super complexa e em constante transformação foi embalada e vendida para o mundo moderno. Vamos lá? Para se ter uma ideia da escala absurda da coisa, dá uma olhada nesse número. Estamos falando de cerca de 16 milhões de americanos praticando anualmente. É muita gente. E para a esmagadora maioria, isso significa ir a um estúdio moderno, comprar tapetes específicos, roupas de grife e participar daquelas aulas em grupo. Hoje em dia tem de tudo, não é verdade? Desde salas superaquecidas até franquias globais e umas variações bem peculiares, tipo praticar yoga junto com cachorras. O negócio virou um pacotão completo que funde estilo de vida, viagens de lazer e uma versão bem comercial da espiritualidade oriental. Mas, parando para pensar, o que será que a yoga, ensinada nos estúdios de hoje, realmente tem a ver com as tradições antigas? Rola uma suposição generalizada por aí de que a yoga postural moderna é uma tradição mística ancestral e totalmente imutável. A gente logo imagina sábios védicos sentados na posição de lótus, do mesmíssimo jeito que os modelos aparecem nas capas das revistas de bem-estar. Mas será que essa conexão direta é real? Ou é tudo uma grande invenção recente? E aqui vem a grande bomba. A resposta para essa pergunta é, no mínimo, chocante. A verdade é que quase todas as nossas suposições populares sobre a teoria da yoga datam de apenas 150 anos atrás. E piora, viu? A esmagadora maioria das posturas e práticas físicas sequer existia antes do século XII. Na real, os textos mais famosos da antiguidade, aqueles que são super citados hoje em dia, dedicam menos de 10 versos à respiração e às posturas. O foco deles era outro, completamente diferente. Ou seja, a yoga que a gente conhece é, em grande parte, uma baita reinvenção moderna. O entendimento que temos hoje está a anos-luz das origens reais. Se a gente voltar lá para os textos mais antigos da Índia, os Vedas, a palavra yoga em sânscrito não tinha absolutamente nada a ver com alongamento físico. Ela significava literalmente atrelar um animal de tração, tipo um cavalo, a uma carruagem. Aliás, a palavra sânscrita e a palavra em inglês yoke, que significa jugo, vêm exatamente da mesma raiz linguística. Naquela época, o termo estava totalmente associado ao equipamento dos carros de guerra e aos tempos de conflito. As primeiras narrativas falavam de heróis de guerra moribundos que, ao morrerem, subiam aos céus em yogas celestiais, que eram basicamente carruagens divinas. Incrível, não é? Parte 1. Os 4 princípios perenes. Avançando um pouquinho na linha do tempo, lá entre o século IV a.C. e o ano 400 depois de Cristo, os primeiros sistemas teóricos começaram a tomar forma. E o que mais chama atenção aqui é a completa ausência de foco em qualquer tipo de condicionamento físico. Os 4 princípios fundamentais daquela época eram estritamente mentais e esotéricos. A yoga era vista como uma ferramenta para analisar a cognição e alcançar a iluminação, elevando a consciência até níveis cósmicos dos deuses. Através dessa percepção extrasensorial, acreditava-se que dava para atingir a onisciência. E de forma surpreendente, o 4º princípio envolvia o poder sobrenatural de projetar a própria mente para dentro do corpo de outras criaturas ou até gerar múltiplos corpos ao mesmo tempo. Era uma busca real por magia e transcendência e não por flexibilidade. Foi justamente nesse contexto histórico que rolou uma divisão profunda, e entender isso é vital para nossa análise. De um lado, a gente tinha a prática de yoga, que era aquele treinamento mental e meditativo purinho, focado em alcançar a libertação e o isolamento deste mundo de sofrimento. Do outro lado, surgiu a prática do yogi, que era uma busca super agressiva por poderes sobrenaturais no mundo físico. Textos antigos frequentemente descreviam esses yogis como praticantes obcecados por magia e até mesmo por invadir o corpo dos outros. Esse abismo enorme entre a busca por libertação da alma e a vontade de ter poderes mágicos só cresceu com o passar dos séculos. Parte 2. Deuses tântricos e ladrões de corpos. Com a chegada da era medieval e o surgimento dos textos tântricos, a história toma um rumo bem selvagem e muito obscuro. A salvação perde espaço para auto-identificação. Um exemplo fascinante disso é o Netra Tantra, um texto do século IX, lá da Caxemira. Esse documento prescrevia 2 tipos de práticas: a yoga sutil,
que detalhava técnicas para literalmente roubar o controle do corpo de outras pessoas, e a Yoga Transcendente. Essa última era ainda mais bizarra, envolvendo figuras sobrenaturais femininas, verdadeiras predadoras temíveis, que simplesmente devoravam seres humanos. A lógica descrita no texto era que, ao devorar as vítimas, essas predadoras consumiam os pecados do corpo humano, purificando a alma para permitir a união com o plano divino. E não para por aí. Foi também nesse período medieval tântrico que surgiu uma das inovações mais famosas que a gente conhece até hoje, a ideia de internalizar o universo dentro do próprio corpo do praticante. Em vez de projetar a alma para o alto, rumo ao cosmos, o processo virou interno. A coluna vertebral passou a ser vista como o eixo do universo, alinhado com centros de energia interna. Sim, os famosíssimos chakras ou padmas. É exatamente aqui que nasce a ideia da Kundalini, aquela energia em formato de serpente que fica ali encolhidinha na base desse novo corpo yógico. Parte 3. Hatha e os Yogis Nath. Nos séculos 10 e 11, surge a Yoga do esforço vigoroso, a chamada Hatha Yoga. Ela reimagina o corpo como se fosse um motor mecânico. E a sequência dessa alquimia interna descrita nos textos da época é coisa de filme. Presta atenção. O praticante usava o controle da respiração, mas não para relaxar. A ideia era gerar uma quantidade massiva de calor interno. Esse calor funcionava como um fole, aquecendo fluidos vitais no baixo abdômen. Esse processo todo despertava a serpente Kundalini, fazendo ela se endireitar e disparar para cima, perfurando cada chakra pelo caminho. Quando chegava lá no topo, na abóbada craniana, o calor transmutava esses fluidos no néctar da imortalidade. O grande objetivo de todo esse sistema termodinâmico e hidráulico era tornar o corpo literal e fisicamente imortal, invulnerável e alcançar o status de uma divindade na Terra. E é exatamente para dar suporte a esse motor hidráulico que os famosos asanas ou posturas físicas começam a aparecer em detalhes. O grande X da questão aqui é: o propósito original de ficar nessas posturas fixas e fazer travas corporais não era melhorar o bem-estar ou ficar mais flexível. De jeito nenhum. O objetivo era selar o corpo hermeticamente. Era preciso fechar todas as saídas possíveis para garantir que a energia e os fluidos vitais fossem forçados para cima, contra o seu fluxo natural, garantindo o sucesso absoluto dessa alquimia interna. Agora, quem eram os caras que praticavam esse sistema rigoroso? Eram membros de ordens como os Yogis Nath. E olha, eles passavam bem longe daquela imagem pacífica que a gente vê nos estúdios hoje em dia. Entre os séculos XIV e XVIII, esses praticantes esotéricos formaram unidades militares formidáveis. Eles basicamente dominaram o mercado de trabalho militar no norte da Índia. Atuavam como mercenários poderosos e super temidos. A população rural via esses caras como verdadeiros feiticeiros invulneráveis, que podiam oferecer proteção sim, mas que também espalhavam muito pavor por causa de suas supostas magias sombrias. Parte 4. O nascimento das posturas modernas. Com um passado tão cheio de batalhas e feitiçarias, como é que viemos parar nos ambientes pacíficos de hoje? A resposta está numa reinvenção relâmpago que aconteceu ali entre os séculos XIX e XX. No final do século XIX, a elite intelectual indiana quis dar uma repaginada na prática para exportar isso para o Ocidente. O nome forte por trás disso foi Swami Vivekananda. Ele queria algo que desse orgulho à Índia no cenário global, mas repudiava totalmente as práticas vigorosas e as magias corporais da Hatha Yoga. Ele até chamava aquilo de forma super pejorativa de religião de cozinha. Para mudar isso, ele promoveu uma visão altamente purificada e intelectual, focando na espiritualidade racional e na meditação filosófica, deixando todo aquele passado de mercenários de fora. Mas a prática física em si ainda precisava de uma cara nova se quisesse ganhar o mundo. E a verdadeira base das posturas que o mundo todo conhece hoje é um amálgama no mínimo curioso. Nas décadas seguintes, lá no Palácio de Mysore, um professor chamado Krishnamacharya inventou um sistema completamente novo. Ele pegou fragmentos das antigas práticas de Hatha, só que misturou isso com exercícios de calistenia da ginástica militar britânica e com tradições da ginástica de luta indiana. Pois é, aquela rotina rítmica de posturas e alongamentos que o mundo inteiro faz hoje no tapetinho nasceu dessa mistura. É um produto direto do seu próprio tempo. A partir daí, a evolução foi meteórica. Tudo começa com a mudança filosófica do Vivekananda em 1892, lá em Chicago. Logo depois, nos anos 1920, surge o sistema físico híbrido do Krishnamacharya. E então chegamos ao ponto de extrema comodização no século XXI.
A força do mercado ocidental foi tão absurda que, em 2004, imaginem só, uma patente nos Estados Unidos foi concedida para uma sequência específica de posturas. Isso foi tão grave que obrigou o governo da Índia a criar bibliotecas digitais do seu conhecimento tradicional para tentar proteger o próprio patrimônio cultural dessa gigantesca indústria comercial moderna. O que nos leva à nossa conclusão inevitável. De carruagens de guerra nos textos antigos, passando por feiticeiros mercenários na era medieval, até chegar a essa mistura moderna de espiritualidade racional e ginástica ocidental, hoje, o cenário abrange mutações para todos os gostos. A gente vê a prática misturada com cristais, terapias corporativas e até com bichos de estimação. A única coisa que se manteve constante em toda essa história incrível de 2000 anos foi a sua absoluta maleabilidade. Então, fica aqui a nossa provocação final. Com essa capacidade quase infinita de se reinventar, o que a sociedade vai decidir que a yoga significa amanhã?